Julgamento sobre criminalização da homofobia e transfobia é retomado no Supremo. As manifestações de preconceito, senhor presidente, traduzem uma compreensão equivocada. TRF1 mantém obrigatoriedade de diploma de medicina na inscrição para o Revalida. A prova é feita por médicos que se formaram no exterior e querem validar o diploma no Brasil. Justiça nega pedido de Eduardo Cunha para que fosse ouvido novamente em processo da Lava Jato, que investiga propina em contratos de navios sonda. Do primeiro Código Eleitoral até os dias atuais. Na série sobre os 87 anos da Justiça Eleitoral, vamos conhecer os principais avanços desde 1932. Hoje, em 2019, a votação eletrônica brasileira é referência no mundo inteiro. Olá, boa noite. Boa noite. O STF retomou hoje o julgamento sobre a criminalização da homofobia. O ministro Celso de Mello, durante leitura de voto, concluiu que houve omissão do Poder Legislativo sobre o assunto. Repórter Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes. Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, foi um voto longo de um pouco mais de 160 páginas. Foram 2 sessões plenárias dedicadas à leitura do voto do ministro Celso de Mello, que é o relator de uma das ações que tratam sobre a criminalização da homofobia e da transfobia no Brasil. O ministro Celso de Mello, logo agora, já um pouquinho no final do voto dele, ele disse que esse era um daqueles casos históricos que chegam aqui para análise dos ministros do Supremo Tribunal Federal, justamente por se tratar de um tema sensível, delicado e que, segundo ele, fala de pessoas que geralmente são excluídas. Inclusive, esse voto do ministro Celso de Mello foi bastante parabenizado pelos ministros aqui do Supremo. Hoje, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, voltou a falar, também falou o vice-presidente do STF, o ministro Luiz Fux, de que o Supremo está muito honrado com o voto do ministro Celso de Mello. Já em relação ao voto, então, o ministro concluiu que o Congresso Nacional tem sido, sim, omisso e demorado na criação e aprovação de lei que criminalize a homofobia e a transfobia aqui no país. Ele disse que o Estado tem o dever de proteger as pessoas e que o Legislativo também não pode criar leis homofóbicas. O ministro disse, então, que enquanto não houver uma lei que tipifique atos de homofobia e transfobia, esses casos eles devem ser enquadrados na lei de racismo, que já traz aí penas para quem comete atos de discriminação e também de preconceitos. Vamos acompanhar a reportagem sobre aí a conclusão do voto do ministro Celso de Mello. Logo no início do voto, o ministro Celso de Mello voltou a afirmar que é clara a inércia do Congresso Nacional em não editar lei que torne crime atos de homofobia e transfobia. O mero apelo ao legislador, no entanto, nem sempre se tem demonstrado solução eficaz, quando não inócua, em razão da absoluta indiferença revelada pelo Poder Legislativo, que persiste, não obstante a decisão emanada desta Corte, em permanecer em estado de crônico e reiterado inadimplemento da prestação legislativa que lhe incumbe promover. O Supremo Tribunal Federal, ao longo dos últimos 30 anos, evoluiu significativamente a propósito desse tema. O ministro também falou sobre a possibilidade de estabelecer prazo de 1 ano para o Congresso aprovar lei. Reconhecida a mora inconstitucional do Congresso Nacional e declarada a omissão que lhe foi atribuída, seja definido o prazo de 12 meses para que o Senado Federal, desanexando do projeto de lei do Senado 236/2012, que institui o novo Código Penal Brasileiro, o projeto de lei 122/2006 da Câmara, que veio da Câmara, dele tramitação autônoma e venha apreciar em seguida, sem indevidas dilações, que já aprovado pela Câmara dos Deputados. Apontou como uma das soluções para o caso enquadrar a homofobia e a transfobia como crime de racismo. A lei de 1989 determina a pena de 2 a 5 anos para quem discriminar alguém pela raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Na medida em que atos de homofobia e de transfobia constituem
concretas manifestações de racismo, compreendido este em sua dimensão social, o denominado racismo social. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui. Tem outras informações sobre a sessão plenária de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, esse julgamento continua amanhã, correto? Qual vai ser a dinâmica da sessão dessa quinta-feira? Bom, após o voto do ministro, como o julgamento é conjunto dessa ação direta de inconstitucionalidade, da relatoria do ministro Celso de Mello, e também está sendo julgado um mandado de injunção da relatoria do ministro Edson Fachin, eu acredito que, acompanhando as sessões plenárias já há algum tempo, amanhã deva ser proferido o voto do outro relator no mandado de injunção. Então, o ministro Fachin deve votar e, ao votar, como os temas são correlatos, os pedidos são equivalentes, embora seja um processo de natureza subjetiva no mandado de injunção, apesar de ser um mandado de injunção coletivo, o ministro deve proferir o seu voto no mandado de injunção e, em seguida, já votar na ação direta de inconstitucionalidade por omissão do ministro Celso de Mello. Eu já vi julgamentos, acompanhei julgamentos aqui, que após o voto do relator nesse segundo caso, passaria-se a palavra ao relator do primeiro julgamento para proferir o seu voto e depois abriria a sequência de votação do ministro mais recente no tribunal, né, ministro Alexandre de Moraes, passando para os demais ministros procederem à votação. Então, eu acredito que seja essa a dinâmica adotada no plenário, no julgamento amanhã, já que esse é, sem dúvida alguma, o grande destaque dessa semana e da semana passada na pauta de julgamentos. Apesar desse ser o grande destaque, como você bem disse aí, há outros processos na pauta amanhã também, né? Os processos foram publicados na pauta de julgamentos desta quarta-feira, mas o ministro Dias Toffoli, ele tem determinado, assim como a ministra Carmen também fazia, que os julgamentos que não foram realizados na quarta-feira automaticamente ficam transferidos para a sessão da quinta. Então, se porventura, por algum motivo, esse julgamento da criminalização da homofobia não for retomado na sessão de amanhã ou em razão de algum pedido de vista, tudo pode acontecer durante o julgamento, existem alguns outros processos pautados também, e dentre eles 3 embargos de declaração num recurso extraordinário que foi julgado aqui no Supremo Tribunal Federal, em que se alega uma contradição entre o voto vencedor no recurso extraordinário e a tese que foi firmada em razão da repercussão geral. O pano de fundo dessa discussão envolve a decisão do Supremo, que considerou que a administração pública não tem responsabilidade subsidiária em razão do inadimplemento de encargos trabalhistas por empresas terceirizadas e prestadoras de serviço à administração. E o principal argumento é que o voto apresentado, que foi o vencedor na conclusão desse recurso extraordinário, diz que não há qualquer responsabilidade. E a tese diz que haveria, ainda que em tese, uma responsabilidade subsidiária de forma automática. Então, haveria uma contradição entre a tese e o voto, e é isso que deve ser discutido, caso esses embargos sejam apregoados para votação. Então, amanhã a gente se encontra aqui novamente, né, Karina? Amanhã de novo, com Obrigada certeza. por hoje, até amanhã. A apresentação do diploma no momento da inscrição para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida, continua sendo obrigatória. Em uma votação apertada, a terceira sessão do TRF1 entendeu que não há ilegalidade ou abuso na exigência de apresentação do diploma de médico no ato da inscrição do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida. A prova é feita por médicos que se formaram no exterior e querem validar o diploma no Brasil. A decisão foi dos juízes Roberto Carlos de Oliveira e da desembargadora Daniele Maranhão, que acompanharam o relator desembargador Daniel Paes Ribeiro. Ele, por ser presidente da turma, também desempatou o julgamento, já que os magistrados Souza Prudente, João Batista Moreira e Carlos Pires Brandão divergiram do posicionamento. Reitero aqui, não há ilegalidade ou abuso de poder na exigência, no ato da inscrição de diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação ou por órgão correspondente no país de conclusão do curso, para fins de participação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por universidades estrangeiras Revalida. A terceira sessão atendeu aos pedidos da Procuradoria Regional Federal da Primeira Região e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Essas instituições alegaram que o exame avalia candidatos que já tenham o diploma emitido e que, portanto, não seria possível submetê-los à prova sem a posse do documento.
Segundo a Advocacia Geral da União, com essa decisão, mais de 500 ações que estavam suspensas, ajuizadas por candidatos ao Revalida que pretendiam participar da prova sem apresentar o diploma, seguirão esse entendimento. O Tribunal Regional Federal em Porto Alegre negou hoje por unanimidade o pedido de Eduardo Cunha para que fosse interrogado novamente no processo da Lava Jato sobre propina em contratos de navio-sonda em que ele é réu. Em janeiro, o pedido já havia sido negado por meio de liminar. Eduardo Cunha já foi condenado em 2017 em outra ação da Lava Jato por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e evasão de divisas. Esse segundo processo, que ainda tramita na primeira instância, apura suspeita de que Cunha teria recebido propina de 5 milhões de reais em contratos de construção de navio-sonda da Petrobras. Cunha está preso desde outubro de 2016. A defesa vai recorrendo à decisão. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, enviou para a primeira instância uma ação penal contra o ex-senador Agripino Maia. Ele é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão do ministro foi tomada a pedido da Procuradoria-Geral da República, sobre o argumento de que Agripino não foi reeleito e perdeu a prerrogativa de foro. Agripino Maia é acusado de suposto desvio de dinheiro público na construção da Arena das Dunas, em Natal, investigação desdobramento da Operação Lava Jato. Agora, o processo deve ter continuidade em uma vara criminal da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. E no próximo bloco, você sabe como funcionam as alternativas de previdência privada? O valor vai sendo corrigido ao longo dos anos e pode ser resgatado integralmente ou em parcelas. A proposta de reforma da Previdência Social chegou hoje ao Congresso. Como as regras vão mudar, muita gente começou a se programar para a aposentadoria. Uma modalidade que vem chamando a atenção é a previdência complementar. Mas é fundamental avaliar bem os planos antes de fechar um contrato. Há 3 anos, Juliana começou a fazer planos para o futuro. Ela quer se aposentar com uma boa renda. Por isso, além de contribuir para o INSS, ela contratou um plano de previdência complementar. Pago por mês 500 e poucos reais. Começou com 485 e ele vai fazendo as correções necessárias para que eu aposente com o valor que eu gostaria de receber. Quase 300 entidades, entre bancos e institutos, oferecem previdência. Quem contrata, paga uma mensalidade. O valor vai sendo corrigido ao longo dos anos e pode ser resgatado integralmente ou em parcelas. Hoje, são mais de 18 milhões de aposentados pelo INSS e apenas 2,5 milhões têm previdência complementar. Com as possíveis mudanças na Previdência, a procura por planos privados tem aumentado. Se vão ter um benefício menor do regime geral, certamente vão ter que poupar e fazer uma previdência complementar de longo prazo para ter uma qualidade de vida, para ter um recurso adicional, para poder usufruir com dignidade a sua velhice. Como é um investimento de longo prazo, é fundamental ficar atento e entender todas as regras antes de fechar um contrato e saber dos direitos, como o abatimento da prestação na declaração anual do imposto de renda. De acordo com as características da pessoa, com o valor que ela quer contribuir, se ela declara imposto de renda, se ela não declara, o valor que ela paga de imposto de renda, tudo isso deve ser levado em consideração a fim de escolher o melhor plano, a melhor opção de previdência complementar. A demora no atendimento em filas de banco pode gerar dano moral coletivo. Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso da Defensoria Pública de Sergipe. Todo mês, a rotina do aposentado José Campos é a mesma. Ele reúne os boletos bancários, carnês, conta de água e luz e vai até o banco fazer os pagamentos. Mesmo sendo idoso, ele diz que as filas são demoradas e por isso adotou uma estratégia para não passar tanto tempo no banco. Se for no final do mês ou até o dia 5, fica complicado. Então vem um pouquinho antes ou então um pouquinho depois, em termos de data, e mais cedo possível para não enfrentar essas filas, né? Mas quem precisa enfrentar fila, reclama. É chato, né? É muito estressante, né? Você espera horas e horas, o atendimento demora, às vezes ele até esquece de atender. Em muitos dos casos, uma vez mesmo, comigo já aconteceu isso.
Fui no banco, fiquei 1 hora e pouco e eles não me atenderam. Aí tanto que eu fui lá ter que reclamar com o gerente. Em Sergipe, as agências do Banco do Estado foram punidas por descumprir a lei municipal que previa tempo máximo de espera nas filas de 15 minutos em dias normais e de 30 minutos em dias especiais, como véspera de feriados prolongados e data de pagamento de funcionários públicos. A Defensoria verificou ainda a falta de assentos especiais e de sanitários e dificuldade de acessibilidade para pessoas com deficiência. Em primeiro grau, o banco foi condenado a fazer mudanças estruturais necessárias e a disponibilizar pessoal suficiente para atendimento em até 90 dias. Além disso, foi fixada indenização de R$ 200 mil por danos morais coletivos. A decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, que afastou essa reparação, mas manteve a imposição ao banco de promover as mudanças estruturais e de pessoal. Este advogado, que criou a teoria do desvio produtivo do consumidor, explica que, apesar do atraso não causar um grande abalo, o tempo perdido deve ser reparado. Quando o consumidor perde 40 minutos tentando resolver um problema de consumo, como, por exemplo, uma cobrança indevida de R$ 3 que foi colocada na sua conta de telefone, né? Não há um abalo psicológico ou físico numa situação dessa, mas sim há desperdício de tempo de vida. E esse tempo ele é finito, inacumulável e irrecuperável. Portanto, esse tempo é um bem jurídico valiosíssimo que precisa ser valorado e precisa ser indenizado nas situações em que há uma perda relevante. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi se baseou na teoria do advogado ao julgar o caso. A magistrada argumentou que a violação aos deveres de qualidade do atendimento presencial, exigindo do consumidor tempo muito superior aos limites fixados pela legislação municipal, infringe valores essenciais da sociedade, sendo suficiente para configurar o dano moral coletivo. E daqui a pouco, na série sobre os 87 anos da Justiça Eleitoral, os avanços e conquistas desde 1932. Nos tornamos aí uma maior base de dados biométrica da América Latina. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, recebeu hoje 24 lideranças dos índios Xikrin do Pará. Os indígenas questionam empreendimentos da Vale próximos às aldeias que estariam afetando as comunidades. Na conversa, os caciques reclamaram da água do rio que estaria contaminada. Também reclamaram que não podem usar a farinha e comer peixe, já que há suspeita de que estariam contaminados por minérios e chumbo. Os indígenas também querem a paralisação do empreendimento Onça-Puma, que fica em Orilândia do Norte do Pará. 2 processos no STF questionam a obra, que está suspensa até que haja uma decisão. Já faz, eu acho que eu não sei, mas é muitos anos já. A gente está com uns 10 anos com problema com a Vale. Já tem alguns, já estão morreram, já faleceram por causa de doença. Segundo as lideranças, 1.500 indígenas estariam afetados pelo empreendimento. Ultimamente a gente está vivendo uma tragédia em Brumadinho, viveu em Mariana, e fazer acordo não é o perfil da mineradora. E conseguem fazer valer a operação do empreendimento e lucrando a revelia do que manda a justiça. O ministro Dias Toffoli diz que vai analisar as demandas e também propôs que os indígenas procurem acordos. Vamos estar, evidentemente, aí aplicando o direito, aquilo que se aplica, que é o nosso ordenamento jurídico. Tentar uma mediação, seja via a FUNAI, a Advocacia Geral da União, para tentar uma solução mais aprofundada. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com Viviane Novaes, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a Justiça de Goiás mandou bloquear 553 milhões de reais do ex-governador Marconi Perillo. Esse é o valor mínimo que ele deveria ter investido na área de saúde
o que não ocorreu, segundo a promotoria. De acordo com a decisão, o bloqueio pode abranger imóveis, veículos, aplicações financeiras e dinheiro em contas bancárias. O Ministério Público Federal de Registro em São Paulo deu prazo de 30 dias para a conclusão dos planos de emergência em 4 barragens em Cajati. A Mosaic Fertilizantes deverá instalar sirenes para alertar a população se for aí necessário tirar as pessoas das áreas que ficam mais perto das barragens. Segundo o Ministério Público, até hoje nenhuma medida de segurança foi adotada e muitos moradores nem sabem como agir numa situação de emergência. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, confirmou a decisão que obriga o INCRA a concluir um relatório para a demarcação da comunidade quilombola Vicentes, em Xique-Xique, na Bahia. O prazo é de 180 dias. O Ministério Público Federal alegou que o reconhecimento da comunidade foi feito há 13 anos e até agora nenhum estudo foi concluído. E os quilombolas continuam aí aguardando a titulação da terra. E a gente volta a falar do caso do jogador Daniel. No terceiro dia de audiências, prestaram depoimento à Justiça o delegado e 2 policiais civis da Delegacia de São José dos Pinhais, no Paraná. Eles são testemunhas de acusação contra os 7 réus do caso. Novas audiências ainda podem ser marcadas. E só no final, a juíza que cuida do caso vai decidir se os réus vão a júri popular. Daniel foi morto depois de uma festa de aniversário no Paraná, em outubro passado. E o Giro fica por aqui. Tudo que você viu aqui na Justiça está lá no YouTube. É só você acessar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. Da criação de uma justiça especializada até o uso de tecnologias com a identificação biométrica nas eleições. Desde 1932, a Justiça Eleitoral teve muitas conquistas. A terceira reportagem da série sobre os 87 anos da Justiça Eleitoral. Vamos conhecer os avanços que ocorreram nesse período. A tão sonhada posse veio só em novembro do ano passado, mas a admiração pelas inovações da Justiça Eleitoral já estava lá. O aplicativo e-Título, uma versão virtual do título de eleitor, merece até um destaque do Maurício. Eu acho que é um aplicativo muito bom, muito bem projetado, né? Tem todas as informações que eu preciso, tanto para votar, né, no dia das eleições. Não preciso nem levar o documento, só o telefone na mão. Ainda tem as certidões de quitação eleitoral e de quitação criminal, de crimes eleitorais. Achei bem completo. A inovação sempre esteve presente na Justiça Eleitoral, desde 1932, quando o Código Eleitoral publicado naquele ano passou a prever a criação de uma justiça especializada. De lá até aqui, são 87 anos de muito trabalho em nome da democracia. Hoje em dia, a gente já está acostumado a ver campanhas para conscientizar o cidadão. E a preocupação com um bom exercício do voto vem de longe. Com o fim do Estado Novo, lá em 1945, a Justiça Eleitoral fez até vídeo mostrando como seria o voto. Saindo do gabinete, o eleitor exibirá a sobrecarta ao presidente e fiscais de partido. A seguir, depositará a sobrecarta na urna e receberá o seu título devidamente rubricado. O mundo foi se modernizando e, com ele, o processo eleitoral. Na década de 80, foi alcançada uma conquista gigantesca para a segurança das eleições: a modernização do cadastro do eleitorado. Antes de 1986, os cadastros dos eleitores eram cadastros estaduais. Assim sendo, esses cadastros eram estanques e não conversavam um com o outro. Ainda para a eleição de 1986, foram recadastrados cerca de 70 milhões de eleitores que existiam à época, formando-se o cadastro único brasileiro e o cadastro já passou para o meio magnético. Ali, nascia o embrião de uma ferramenta que iria mudar completamente o processo eleitoral brasileiro:
A informatização do cadastro foi o primeiro passo para a criação da urna eletrônica. As eleições de 1996 foram as primeiras realizadas com um novo equipamento. Naquela época, mal dava para imaginar que o Brasil iria se tornar referência mundial em votação eletrônica. Mas os avanços do processo eleitoral não pararam por aí. Em 2008, o TSE começou a implementar a identificação biométrica do eleitor. Uma novidade para dar ainda mais confiabilidade às eleições. Com a biometria, o cidadão é identificado pela impressão digital, uma das formas mais seguras de comprovar a identidade de qualquer pessoa. Nos tornamos aí uma maior base de dados biométrica da América Latina e com vários serviços potenciais agregados com a própria Identidade Civil Nacional. Nesse próximo ciclo, de 2019 e 2020, a nossa intenção é cadastrar pelo menos mais 35 milhões de eleitores. E em 2022, 100% do eleitorado cadastrado, que hoje está em torno de 147 milhões. Lá em 1932, a gente celebrava a criação de uma justiça especializada. Hoje, em 2019, a votação eletrônica brasileira é referência no mundo inteiro. E ainda assim, a Justiça Eleitoral continua pensando em inovar e evoluir sempre. Dá para dizer que o eleitor tem muito o que comemorar nesses 87 anos. E amanhã vamos saber como a implantação da Justiça Eleitoral no Brasil contribuiu para o processo de fortalecimento e consolidação da democracia. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.